Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos à nossa série de vídeos sobre análise de dados ambientais com o QGIS. E hoje a gente vai falar, além de falar um pouquinho sobre o QGIS em si, a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes que a gente precisa estabelecer antes de ir para a parte prática, ou ir para o software, e tudo mais. Se você já sabe essas coisas que a gente vai falar, né, esses conceitos básicos, essa revisão, dá para pular aí para a parte que mais te interessa. Bom, eu sou a Thaís, eu sou analista de formação técnica na base dos dados. Eu sou uma pessoa branca, eu tenho o cabelo castanho, eu tô usando um fone de ouvido tipo headset, eu tô com um cachecol bege, porque tá muito frio aqui em Curitiba, de onde eu tô falando. Eu tô com uma blusa preta e atrás de mim o fundo tá borrado. E vai participar do curso também, principalmente, né, a Mari. Oi, eu sou a Marina, eu sou uma mulher branca e de cabelo castanho, com a raiz castanha e o resto dele até a altura do ombro de uma cor meio castanho acobreado. Eu uso óculos, eu tô com óculos, de armação transparente azulada e uma camiseta, uma blusinha de alça larga, verde brilhante. Eu tenho um braço, meu braço direito é tatuado. Meu fundo também tá borrado. Eu também sou analista de formação técnica na base dos dados. Bom, e sobre o que a gente vai falar hoje? Então, como eu mencionei, alguma revisão de conceitos. Então, sobre sistemas de coordenadas, o que é um datum, falar um pouquinho também sobre projeções cartográficas. Depois a gente vai falar sobre o QGIS, então, o que é um sistema de informações geográficas. Falar sobre, a gente vai ver um pouquinho a interface do QGIS, né? A tela de download, os tipos de dados interpretados pelo QGIS. E a gente vai para uma pequena parte prática, né, de mão na massa. Então, como montar um mapa simples. E por fim, a gente vai falar só um pouquinho sobre plugins. Bom, então vamos para a revisão de conceitos. Ela é bastante básica, né, introdutória. É só para a gente ter um campo comum, uma base comum para o que a gente vai ver em seguida, né, ao longo das aulas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de coordenadas geográficas. Então, ele é um sistema que utiliza linhas imaginárias, então latitude e longitude, os meridianos e os paralelos, por exemplo, para superfície terrestre para definir a localização de qualquer ponto. Então, né, as linhas verticais representam a longitude e as linhas horizontais que representam a latitude. Aqui é importante lembrar que o nosso centro de referência, ele tá no meio do mapa, né? Então, o Equador, ele é o zero, e aí para baixo é o negativo. Então, se a gente fosse imaginar um plano cartesiano, que é aquele que a gente aprende na escola, né? O zero seria entre o Equador e o meridiano de Greenwich, né? Aí, esse meridiano na vertical que fica passando ali pela Europa e parte da África. E aí, o Equador, que a gente está mais habituado com a ideia de Equador, porque nosso país tá ali perto da linha do Equador, né? Que é essa linha horizontal. Então, para baixo é negativo, para cima é positivo, para a direita do meridiano é positivo, para a esquerda é negativo. Em alguns lugares você não vai ver positivo e negativo, né? Você vai ver sul-norte ou leste-oeste, né? Aí, então, se for para a esquerda, vai ser, sei lá, 20 graus oeste, e se for para a direita, 20 graus leste, né? Se for para cima, 30 graus norte, se for para baixo, 30 graus sul, né? Então vai depender um pouquinho da onde que você está usando esse sistema de coordenadas, mas o importante é que é um sistema em graus, né? Quando a gente usa grau quando a gente fala que é algo relativo, porque a gente tem toda a medida do globo e a gente divide ela em vários gominhos, digamos assim. Isso é legal de pontuar, porque se vocês estiverem consultando materiais da gringa, né, até alguns do Brasil, vai ter o Wzinho, não vai ser negativo, né, igual a gente geralmente vê aqui, vai ser o Exato, Wzinho de oeste, vai ser as letrinhas em vez do sinal, né. exato. E aí também tem o sistema de coordenadas projetadas, que daí eles
É uma tentativa de retratar a superfície da Terra num pedaço plano de papel. Depois a gente vai ver sobre o datum, vai ficar um pouquinho mais claro, né? Então a gente tem a Terra, que não é exatamente é um geodésio, Geoide. um geóide, que é um geóide, então ele não é exatamente, não tem uma superfície bonitinha. É, não é uma esfera perfeita. A gente queria que fosse, mas não é uma esfera perfeita. Ela é um pouquinho achatadinha, né? Ela tem umas diferenças de, de gravidade em alguns pontos, né? Não é. Se vocês virem aquela imagem que parece uma batata, e aí as pessoas falam: olha, esse daqui é o formato real da Terra. Cuidado, que aquele formato real da Terra é um formato de superfície de gravidade, né? Então, ele ignora, por exemplo, a existência do oceano e tal, e aí ele coloca os pontos com maior, menor gravidade e dá uma boa, como que eu vou dizer, exagerada nessas diferenças que é para tornar claro na representação. Mas o formato real da Terra não é aquele de batata, tá? É, então, tomar um pouquinho de cuidado, que aparece isso por aí na internet. Mas também não é uma esfera perfeitinha. E é isso. E é nessa tentativa de representar isso, né, de forma plana, existem esses sistemas de coordenadas projetadas. Aí a gente tem o datum. O datum, que é uma palavra que eu acho muito esquisita, porque parece que a gente está falando errado. Ele é um modelo de referência tridimensional. Então a ideia é, eu tenho esse geóide, ele não é uma esfera perfeita, né? É, esse daqui parece uma batatinha, mas não é aquela figura de batata que eu tô falando. Se Uhum. vocês esbarrarem nela na internet, vocês vão saber qual eu tô falando. É, esse geóide não é uma esfera perfeita, mas a gente vai fazer parecer uma esfera um pouquinho achatada, né? Esse elipsoide. Então, é uma esfera um pouquinho achatada e vai usar como referência. Então, o datum é essa aproximação de que junta a ideia do geoide com a ideia desse elipsoide para ficar o mais próximo possível da representação terrestre. Então, é essa representação tridimensional para a gente poder fazer a representação projetada, por exemplo, eu tenho que ter qual é a minha ideia tridimensional para eu projetar. E aí existem vários data, né, que é o plural de datum. E no Brasil tem alguns reconhecidos pelo IBGE, né, que são alguns dos mais usados. Então tem o Corrego Alegre, o SAD 69 e o Sirgas 2000. E esse é o oficial desde 2015. Também tem um outro muito comum, que é esse WGS 84, que ele é de referência global. Sempre tem, né? Esses que são um pouco mais padrão global. Mas o Sirgas 2000, ele foi desenvolvido sob medida para a região das Américas Central e do Sul. E isso é importante porque cada projeção, né? A gente estava falando antes de projeção, depois do datum, cada projeção ela introduz distorções em área, forma, distância ou direção. E por isso que a escolha da projeção ela deve considerar a escala e a região de estudo. E tem alguns elementos específicos que fazem com que cada projeção cartográfica seja única. Então, qual que é o modelo adotado para a Terra? Então, qual que é a superfície de referência, né? A gente estava falando antes. Qual que é a superfície de projeção? O modo como o modelo da Terra e a superfície de projeção se tocam. O ângulo formado entre o eixo de rotação do modelo da Terra e a linha de simetria da superfície de projeção. O modo como as funções de projeção cartográfica são desenvolvidas. A propriedade de verificado existente nas entidades, objetos apresentados quando comparados com os modelos, com os originais modelo da Terra, e assim por diante. Mari, você quer acrescentar alguma coisa nessa parte? Tá ótimo, assim. Muitas das coisas que a gente está trazendo aqui são da própria documentação do QGIS, mas também tem várias outras referências que estão aqui nos links dos slides para vocês acessarem depois. E Lembrando a que, na gente vai verdade, a falar. aula vai ficar no YouTube, então a gente vai deixar o link para os slides e tudo mais na descrição também.
A gente vai falar de duas projeções cartográficas, né? Então, a UTM e a de Albers. Então, o Sistema de Referência de Coordenada Universal Transverso de Mercator, ele é um dos mais utilizados, é o que a gente vai utilizar, na parte prática, inclusive. E ele tem como ponto de origem o Equador e uma longitude específica. Acho interessante falar um pouquinho do TM, porque o TM ele é esquisito. A gente está acostumado a pensar em XY daquele jeito que a gente pensa com o plano cartesiano, né? O X aumentando para a direita e o Y aumentando para cima. E o UTM, ele é estranho, né? Como ele é transverso, ele é ao contrário. O X aumenta para a esquerda e o Y aumenta para baixo. Então é como se eu pegasse aquele plano cartesiano e virasse de para baixo, assim. Ele é um sistema de referência é, que vai ter origem no Equador, então ele tá no meio do do globo, só que ele não tá no meridiano de Greenwich, ele tá mais para a esquerda, né? Então, mas ele ainda, a gente ainda vai imaginar ele no meio do globo, né? Porque o globo é esferoide. É, então ele tá no meio aqui dos hemisférios, e aí você vai aumentando quando vai para baixo e diminuindo ou, né, negativando indo para cima. E aí aumentando quando vai para a esquerda e diminuindo para a direita. É, e é o mais utilizado mesmo quando a sua área é muito grande. Então, se você pegar um país muito grande, se você pegar uma área, você está querendo representar toda uma região muito grande, vai ter uma maior distorção em relação à distância e área, tá? Não tem como, não existe nenhum sistema de referência de coordenadas projetada que não traz distorção, né? A gente não está trabalhando com os graus, a gente não está trabalhando com a medida mais, digamos assim, direta, né? Então vai ter distorção. Aí, a ideia do TM é que você use com cuidado e preste atenção nessa área que você está usando. Você vai fazer uma área muito, muito grande, você tem que fazer correções para essas distorções. Mas aí, se a gente prestar atenção na área, né, que a gente vai avaliar, e nisso vem outras projeções, né, outras alternativas, que às vezes podem ser melhor para você. A gente trouxe aqui a de Albers, e ela acaba sendo muito boa para mapear áreas extensas com bastante variação em latitude, como países ou continentes. Para análises ambientais, ela é bastante usada, principalmente para a Amazônia. A gente vai ver isso mais para frente. Mas é isso, não existe uma perfeita que vai se enquadrar em todos os casos. Na dúvida, usar, né, a padrão. Mas se você Sim. sabe um pouco melhor, tem um pouco mais de familiaridade, tem várias opções para escolher. E como identificar um sistema de referências de coordenadas, ou como identificar qual pode ser a melhor para você? Para isso existe o EPSG, que é esse European Petroleum Survey Group, que ele é um código numérico usado para identificar de forma padronizada um sistema de referência de coordenadas. Então, como o TM, por exemplo. E tem lá todos os parâmetros definidos. Então, tem a zona, tem o datum, tem a unidade. E é bom ter esse sistema unificado, né? Porque você consegue padronizar e conseguir usar diferentes softwares sabendo os sistemas de informação geográfica, né? Sabendo que aquele código vai ser o mesmo, independente se você está usando o ArcGIS, se você está usando Python, se você está usando o QGIS, e assim por diante. Aqui tem alguns, né, mais relevantes para a América do Sul. Então, tem alguns desses códigos aqui nessa tabela. Eu trouxe também alguns mais específicos mesmo, né, que são do Sirgas 2000 e as áreas, melhores regiões que ele encobre. Se você estiver brincando, né, testando lá no QGIS, dá para ver que se você for mudando um EPSG entre esses, né, do Sirgas 2000 como um todo, às vezes visualmente não tem tanta diferença, mas às vezes, dependendo se você quiser fazer uma análise mais localizada, vale a pena buscar o EPSG que
né, o sistema do EPSG que melhor se enquadra naquele caso. Então, eu deixei aqui alguns links para vocês verem em detalhes, né, as listas disponíveis. E tem como você abrir o mapa e falar, eu quero analisar essa região, você consegue identificar, nossa, talvez esse seja melhor. Tem uma formulazinha também que você consegue avaliar. Então, vamos finalmente falar sobre o QGIS. Então, o que que ele é, né? Ele é um software livre de código aberto para sistemas de informação geográfica, que é usado para visualizar, editar, analisar e mapear dados geoespaciais. Então, podem ser mapas temáticos, mapas sobre queimadas, sobre desmatamento, sobre densidade populacional, sobre eleições. Então, é só escolher o que você quer e o QGIS provavelmente vai fazer quando tem a ver com mapas. Bom, um sistema de informação geográfica, ou GIS, né, que é o Geographic Information System, ele é um conjunto integrado de ferramentas, então, que envolve software, hardware, dados e recursos humanos, que é usado para coletar, armazenar, processar e analisar e visualizar informações geográficas. Então, ele permite entender padrões espaciais, tomar decisões baseadas em localização e produzir mapas temáticos a partir de dados georreferenciados. Pessoas que usam, né, outras ferramentas para gerar mapas, então que usam bibliotecas do R ou do Python, não estão enquadradas nesse sistema de informação geográfica que envolve muitas outras coisas, mas pode usar algumas ferramentas de um GIS para fazer as suas análises, mas não é necessariamente um GIS. Os principais concorrentes do QGIS têm o proprietário, que é o ArcGIS, que é da Esri, da Esri, que ele é gigantesco, né? Então, até se você for procurar informações sobre mapas, vai encontrar muitas coisas produzidas por essa empresa, né? Eles são os pioneiros em, em sistema de informação geográfica. Mas, né, tem esse software proprietário e o QGIS acaba sendo uma alternativa por ser de uso livre, né? Mas tem outros também, como o MapInfo, e outros softwares diversos. E quais são algumas das aplicações do QGIS? Então, mapas temáticos, análise espacial, geoprocessamento, georreferenciamento de imagens, edição de dados vetoriais e conversão entre formatos geoespaciais. Então, desde, estava falando, né, mapas temáticos, mas também tem outras pessoas que produzem os seus próprios dados georreferenciados, né? Então, com a ajuda de drones, GPS, e você pode processar tudo isso depois no QGIS. E ele suporta plugins e integrações de bancos de dados, imagens de satélite, serviços web e ferramentas estatísticas, e é muito útil, né, em áreas como planejamento urbano, meio ambiente, que é o que a gente vai falar, no curso Agricultura, Saúde, Transporte e Gestão Pública como um todo. Como instalar o QGIS? A gente não vai mostrar o passo a passo aqui por conta dos diversos sistemas operacionais que ele atende. Eu, por exemplo, eu e a Mari, né, a gente usa o Ubuntu, então o nosso passo a passo ia ser muito diferente, talvez, do seu aí de casa. Mas realmente esse é um que não é tão difícil assim, né? Tem um passo a passo que te ajuda bastante no site. Mesmo se você tiver o Ubuntu, né, tem certinho os comandinhos para você seguir e dá tudo certo. E tá o link aqui na imagem do slide. Então é só escolher o seu sistema operacional e fazer o download. Mas atenção, certifica de baixar a versão LTR, né? Que é estável, tem mais suporte e tem menos, ainda mais se for os seus primeiros usos, ele tem menos risco de ter bugs e dar erros. E assim por diante. E qual que é a carinha do QGIS, né? Então, depois que você baixou e abriu a primeira vez, eu até fiz aqui um projeto teste, mas se você não tem nenhum projeto ainda, essa parte vai ficar vazia. É isso que você encontra assim que você abre o QGIS. Então, aqui dá para ver que na parte de cima tem várias opções do menu, que a Mari depois vai explorar um pouquinho mais com vocês. Mas tem aqui para você criar projetos, editar projetos, abrir projetos no seu computador. Então, todas as definições, né, sobre o projeto estão aqui. Opções para editar, selecionar, de visualização, de camadas, de configurações, os plugins, né, então as coisas que você vai acrescentar. Então, por exemplo, mapas de fundo de base, você faz isso com os plugins. Vetores raster
para conectar com as bases de dados é aqui, e assim por diante. Alguns plugins, eles podem aparecer até mesmo aqui em cima. Então, esse que eu já tinha adicionado um plugin de mapa de fundo, e ele apareceu aqui depois. Até onde eu sei, não tem como conectar tão direto assim com o BigQuery, né, que é o que a gente usa bastante aqui na base dos dados. Tem outras formas de conexão que a gente vai mostrar ao longo das aulas. Mas se você tem algum banco de dados mais local, né, então você consegue já conectar direto aqui. Tem o Postgres, tem o MySQL e outros. Se vocês quiserem muito que a gente fale sobre banco de dados, mesmo que seja local, coloca nos comentários que a gente faz alguma coisa nesse sentido. Para fazer upload de arquivos em CSV, né, se você não tiver um banco de dados aí bem organizado já pronto, tem como fazer o upload de arquivos separados, né? Então, CSV, shapefiles. E você faz isso na aba de camadas, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre também daqui a pouco. E essa daqui do meio, né, vai ser a área de visualização dos mapas, para você ver o que está acontecendo, como que você vai conseguir exportar e assim por diante. Então, alguns dos elementos, né? Então, tem a barra de menu com os elementos que a gente estava falando sobre, e cada menu tem ferramentas agrupadas por função. Então, importar dados, configurar projeções, exportar mapas. Na verdade, eu só confesso que eu nunca tinha pensado, absolutamente nunca tinha pensado na conexão direta entre o QGIS e o BigQuery. Eu acredito que tem um plugin que ajuda a fazer isso, mas eu não sei se Uhum. funciona de verdade, nunca Também, né? testei. Eu vi Então, uma thread no Reddit falando sobre, e a pessoa falando, não tem como conectar direto, daí várias pessoas falando não, mas você pode fazer XYZ, então provavelmente tem algum. devem ter meios de burlar Uhum, assim, mas nada direto, né? uhum. Aqui são alguns dos tipos de dados interpretados pelo QGIS. E essa parte é bem importante, né? Então, além da parte introdutória que a gente falou sobre, né, os sistemas de referência de coordenadas geográficas, essa parte é bastante prática e é o tipo de coisa que você precisa alimentar no QGIS, você precisa saber um pouquinho mais o que está acontecendo. Então, o QGIS ele suporta dados vetoriais, né? Então, principalmente a gente vai falar aqui o shapefile. Ele é um formato de arquivo que armazena dados geoespaciais, né? E a gente estava falando sobre a Esri, ele foi criado pela Esri e é composto por vários arquivos que juntos representam a geometria. Então, tanto pontos, quanto linhas, quanto os polígonos e é, os atributos dessa geometria. Então, os dados tabulares de informações geográficas. Muitos softwares GIS já lidam com isso automaticamente, mas é importante ter todos os arquivos do shapefile na mesma pasta. Quando você fazer o upload, né, desse que vai ser o ponto SHP, que é o arquivo shapefile. Porque ele não é, né, tratado de forma individual, ele é um conjunto de arquivos e não só aquele único arquivo .shp, que é o que a gente sobe. Quais são alguns dos principais arquivos, né? Então, o .shp, que eu estava comentando, que tem as informações geoespaciais em formas de pontos, linhas ou polígonos, mas também tem esses outros, né? Então tem o DBF, tem o SHX e o PRJ. E cada um tem uma informação específica sobre as informações de geometria. Então, nessas informações, estava mencionando, podem ser, né, linhas, pontos ou polígonos. E eles podem ser representados dessa forma. Eu tenho uma coisinha para comentar que é bem importante saber que quando a gente está lidando com coisas vetoriais. Se eu estou lidando com um ponto, ele é adimensional, ele não tem dimensão. Então, ele não tem largura, ele não tem altura, ele não tem profundidade. A linha, ela tem um comprimento, mas é só o comprimento que ela tem, né? O polígono tem uma área do polígono, mas a borda em si do polígono não tem nada, né? Ele tem uma área contida nesses comprimentos que estão juntos, né? Mas é isso, são comprimentos juntos. As linhas que formam o polígono não têm grossura. Isso é importante lidar com, porque se eu tô lidando com sei lá, lidando com uma área e eu quero separar o que tem dentro desse polígono, fora desse polígono. Então, imagina
como se fosse um corte seco, assim, e um corte infinitesimalmente é, fino, né? Que eu tô cortando essas duas áreas, porque ela não tem espessura. Isso é importante quando você for considerar para fazer algumas análises. Tá de noite, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar nisso pra mim. É. É legal, eu acho isso legal porque é uma aplicação direta de uma abstração bem matemática mesmo, né? Quando a gente está lidando com pontos, seja na geometria euclidiana, ou seja, se eu estiver falando de geometria analítica, se eu estou falando de pontos, se eu estou falando de vetor, são coisas que não tem, então, sei lá, um vetor, né? Ele não tem espessura, ele tem só um comprimento mesmo. E é a aplicação direta disso, assim. Então, eu acho muito bonitinho, porque são coisas que são relativamente abstratas, mas a gente consegue ver isso usados em prática. Legal. E o QGIS também consegue ler arquivos de tipo raster, e eles são representações espaciais formadas por pixels, organizados em uma matriz, em que cada pixel armazena um valor referente a uma característica do território. Então, elevação, uso do solo ou intensidade da cor. Ele é muito comum em imagens de satélite, mapas de calor e modelos digitais de terreno. Então, de novo, quando a gente for falar de dados ambientais, os dados de tipo raster, eles são muito importantes. Então, tem algumas extensões, né? Tem o GeoTIFF, que ele preserva as informações geográficas, e também o PNG e o JPEG, eles também são comuns, mas eles têm menos metadados espaciais. O PNG, por exemplo. Ah, esquece. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, é que eu ia falar, por exemplo, o PNG, se é uma imagem colorida, eu acho que é o próximo slide. Vai ser uma matriz com. Então, a primeira matriz são as cores no vermelho, a segunda matriz são as cores no verde, a terceira matriz são as cores no azul, né? Então, você tem essas três matrizes, dá para separar, lidar com uma delas só, para fazer análise de tipos diferentes, porque, sei lá, se eu estou fazendo análise de vegetação você vai fazer uma combinação de vermelho com verde para fazer alguma coisa específica. Então, é interessante você saber que tem essa possibilidade. A gente não vai explorar tanto aqui, pelo menos a princípio, a análise com dados raster, mas é interessante. E aí, agora falando. Me colocando aqui no curso para falar uma pequena curiosidade, quando eu comecei a aprender GIS no geral, né, que eu comecei com o ArcGIS. É, quando falaram de dados raster, eu achava muito esquisito, porque eu ficava pensando em bitmap, né? Porque são as matrizes de bit, né? São mapas de bit, então o bitmap fazia mais sentido para mim, se a gente chamasse de bitmap. E aí eu consegui assimilar o raster como os dados rasteiros mesmo, e imaginando que são dados que estão achatados, né? É assim, é isso, não faço ideia. Eu só sei que foi assim que eu consegui fazer a assimilação do termo para algo que fizesse sentido na minha cabeça, para eu conseguir me comunicar e saber que, ah, não, estão falando de dados raster, é disso que estão falando. Que legal. E aqui tem uma representação disso, né? E eles são usados em aplicação de GIS quando a gente quer mostrar alguma informação que é contínua ao longo da extensão de uma área que não pode ser facilmente dividida em feições vetoriais. Era disso que você estava falando, né, Mari? Sobre essa ideia do pixel numa matriz. Exatamente. E aí cada pixel vai ter um valor de uma cor. Então, na verdade, você pode ter algumas matrizes, né, uma sequência de matriz. é, Se eu estiver falando de um RGB, então eu vou ter uma matriz para cada cor. E aí o pixel vai estar representado ali. E aí vai depender. A gente vai falar mais disso, inclusive, em outros momentos. Mas, por exemplo, se eu tiver com uma imagem de satélite, o pixel vai ter uma resolução específica. Então, um pixel de um determinado satélite representa um quadrado da vida real de 500 por 500 metros. Né? Isso é um satélite muito bacana. Ou vai representar um quadrado de
um por um quilômetro, né? Então a gente vai precisar saber dessa resolução para saber o que a gente está fazendo, né? Então, imagem de drone, esse pixel representa um espaço menor, né? Mas o pixel representa ele tem dimensões, né? Ele tem duas dimensões de fato, ele tem uma área. E aí você vai usar esse pixel para fazer análise, sabendo o valor específico dele, que, por exemplo, se você estiver lidando com GeoGIF, desculpa, GeoTIFF, ele vai ser, você pode ter, sei lá, dados de elevação, outros tipos de dados ali também, guardado nesse pixel que forma uma imagem achatada. Mas a gente também pode usar dados de tipo, dados tabulares, né? Então, principalmente o CSV, que é um formato de arquivo simples e leve que armazena dados. E aí cada linha é um registro e as colunas são os atributos, né? Elas podem ser separadas por vírgula ou ponto e vírgula, dependendo do idioma. E aqui é muito importante a gente sempre checar para ver se é vírgula, se é ponto e vírgula, se é tab, se é qualquer outra coisa, para dar tudo certo na hora de subir os arquivos no QGIS. Né, então, um CSV, se você abrir ele no seu TXT, ele vai ter essa carinha, né? Ele realmente não parece uma tabela, mas é para ver que os valores aqui eles estão separados por vírgula. E se a gente abrir num software que lê esse tipo de arquivo, né? Então, o Excel, o LibreOffice, o Google Sheets, ele já fica mais bonitinho em formato de tabela. E esse daqui realmente tá bonitinho porque foram os dados do INPE já tratados e padronizados pela base dos dados. Então, por isso que os nomes das colunas são todos bem padronizadinhos, bonitinhos. Latitude e longitude já estão com esses nomes. E é isso, tá bem bonitinho assim. Mas também tem as tabelas GeoJSON, que é um formato de dados que serve para representar informações geográficas usando a estrutura de objetos JSON. Bastante leve e fácil de integrar em aplicações web. Eu até deixei um link aqui com um exemplo, então é um globo, basicamente, esse site, e você pode trazer para lá arquivos GeoJSON e ele consegue ler, você consegue converter para outros formatos. É bem interessante. Inclusive, se você estiver usando o R ou Python, provavelmente esse é o formato que você vai usar para fazer os seus mapas, porque ele é muito útil nesses casos. Agora a gente vai pôr a mão na massa. A gente vai de fato abrir o QGIS e fazer algumas coisinhas bem pequenas e bem rápidas. Eu não vou ocupar muito tempo fazendo coisas no QGIS, porque a gente vai ter mais tempo para fazer coisas depois. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um mapa com base na população dos municípios do Espírito Santo. Eu quero colorir cada município conforme a população. Vou colocar cores específicas para municípios com baixa população, cores específicas para município com alta população, talvez fazer um degradê, né, do mais clarinho para o mais escuro, então mais clarinho com menos gente, mais escuro com mais gente, né? E o que que a gente tem que fazer para fazer isso? Que é o que a gente vai aprender no QGIS agora. Carregar um shapefile, a gente vai ver como checar ou alterar, né, o sistema de referência de coordenadas. A gente vai consultar os dados de população na base dos dados. A gente vai carregar os dados do CSV no QGIS. A gente vai fazer um join das camadas com base nos valores comuns das tabelas. A gente vai colorir com base no valor da tabela. Então, basicamente esse é o passo a passo que a gente vai seguir. Se você procurar por municípios e BGE Shapefile ou qualquer outra combinação dessas palavras, o primeiro resultado no Google vai ser a malha municipal de todos os estados brasileiros e do Brasil, tá? Então aqui a gente tem todos os estados brasileiros, bonitinho, e do Brasil todo, você tem vários produtos de Shapefile relacionados à malha municipal. Eu vou pegar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um estado que é muito esquecido por aí, né? Então eu achei que ia ser engraçado a gente fazer de um estado que todo mundo esquece, principalmente aqui no Sudeste, eu sou do Sudeste, né? E eu acho que é um estado muito bonito, por sinal. Tem muitas coisas bonitas por lá. Então vamos pegar aqui os municípios do Espírito Santo. Ele baixou, eu vou pegar, ele vai baixar num arquivo zip, vou colocar bonitinho aqui numa pasta da nossa do nosso curso. Então
eu posso, não preciso, mas eu posso extrair esses dados. E se você abrir, ver, eu tenho um CPG, um DBF, um PRJ, um SHP e um SHX, né? Perfeito. Agora eu vou aproveitar que a gente está aqui pegando os dados e vou pegar os dados da BD também. A gente tem tutoriais de como fazer isso, de como fazer consultas na base dos dados. A gente tem outras aulas também como fazer, como gerar um projeto no Google Cloud para poder fazer análise, para poder fazer uma consulta, como adicionar o Data Lake da BD. Então, eu não vou me preocupar com isso agora, tá? O que que eu vou fazer? Por que que não... Ah, tá aqui. O que que eu vou fazer? Só vou fazer direto a nossa consulta. A consulta vai utilizar, a consulta vai utilizar os dados do censo de 2022, né? Eu quero aqui os dados do censo de 2022 na BD. Eu posso, inclusive, ver no site da BD como é que é a tabela. Eu vou pegar a tabela município, tá? Tô com preguiça de fazer a query, então eu vou facilitar e fazer a query aqui. Eu vou pegar o ID município e a população do município. Então, vou gerar a consulta, copiar a consulta, vir no BigQuery e fazer essa consulta já. Aqui, acessar o BigQuery. Melhor, né? Porque já vem com a tabela. Então, eu venho no BigQuery e já vou fazer essa consulta. Então, aqui, eu vou pegar o ID município, o nome do município, os dados da população, e aí eu vou separar aqui, vou colocar um where para falar aqui especificamente o estado que eu quero é o Espírito Santo, certo? Eu só quero do Espírito Santo. E vou pegar esses dados. Bonitinho. Vem aqui os resultados, são 78 municípios. E aí eu vou salvar os resultados como CSV localmente. Então ele vai baixar aqui no meu computador. Como é menor que 10 mega, não tem problema nenhum. De fato, ele tem 2.000 bytes, assim, ele é bem pequenininho. 2.000 bytes é 2 kbytes, né? Eu vou copiar isso daqui para nossa pastinha do curso. Chamar de população PS. Ah, não, desculpa. Aqui. Vou copiar para a pastinha do curso. Então, temos aqui a população do Espírito Santo. Bonitinho. Agora a gente vai para o que importa, que é, vamos mexer no QGIS. Então, deixa eu abrir o QGIS. É a versão 3.34 que está sendo usada. Ele vai vir aqui como os trabalhos recentes, esse trabalho nem existe mais, esse teste.qgz, tá? Ele nem existe, então se eu clicar aqui ele não vem. Vou abrir um novo projeto. Aqui no browser eu tenho os meus arquivos e os favoritos e packages e coisas do tipo, tá? Mas eu posso vir aqui em Home, Desktop, que é onde está minha pasta, QGIS, e trazer o zip para cá, tá? Posso abrir aqui a pasta que eu peguei e trazer o shapefile para cá. Eu posso abrir a minha pastinha e trazer o zip para cá, ou abrir a pasta mesmo e trazer o shapefile para cá, tá? Qualquer coisa que eu fizer aqui vai funcionar. Vou trazer o shapefile para cá. Pronto. A gente já tem. Aqui tem uma ilhazinha, tá? Bem pequenininha. Por isso que ele fica
bem à esquerda, tá? Mas por conta dessa ilha. A gente não vai prestar tanta atenção nela. Se eu vir aqui nesse zoom full, ele vai mostrar tudo. Então, ele fica bem aqui à esquerda, porque aqui à direita tem essa ilha bem pequenininha, tá? Mas aqui, vou aumentar um pouquinho. Se eu trouxer várias dessas, o QGIS trabalha com camadas, tá? Então, ele vai colocando uma camada em cima da outra, ok? E aí, cada camada ele joga uma cor diferente, aleatória. Eu vou deixar, eu vou deletar todas essas camadas que eu pus aqui. Remove layer. Deixar só uma camada. Beleza. Então, focar aqui nesses municípios. Aqui no cantinho direito, eu tenho o Current CRS, ou seja, aliás, vamos mudar do inglês para o português, para não ter que ficar falando inglês aqui. A gente pode vir aqui, a gente pode vir em Settings, Options. A primeira opção, logo que abrir aqui, é Override System Local. Então, eu vou apertar isso daqui e vou mudar do American English pro português. Dá OK. Agora eu tenho que reiniciar o QGIS, porque ele continua em inglês, né? Então, não vou salvar. Eu vou abrir o QGIS de novo. Agora ele está em português. Então, agora eu não vou precisar ficar falando em inglês. Vamos abrir aqui um novo projeto. Vou pegar aqui início. Opa, desculpa, desktop, esse município shapefile, tá aqui meu shapefile, né? Meu Espírito Santo. Aqui, no cantinho direito, eu tenho o CRC atual, né? O sistema de referência de coordenadas. Se eu apertar aqui, ele vai vir aqui quais são os sistemas de coordenadas. A gente está usando o Sirgas 2000 com PSG 4674. A gente pode usar qualquer outro sistema de referência coordenada pré-definido aqui, tá? Tem uma série de sistema de referência de coordenada e tem o ID aqui do lado. O Sirgas 2000 vem com as informações dele aqui, tá? Certinha. Projeto, extensão, as propriedades. E tem, se eu quiser, eu posso mudar, tá? Não vou mudar, vou deixar esse daqui mesmo. Mas esse daqui já tá assim porque eu já usei esse QGIS. Então eu já tinha mudado para o Circa 2000. Ele poderia ter vindo com esse WGS 84, tá? Então fica de olho para ver qual que é o que você está usando. Perfeito. Agora a gente vai trazer uma camada com os dados que a gente quer do CSV. Só para vocês verem como é que ficou o CSV do que a gente trouxe do BigQuery. Vou abrir aqui com editor de texto. Opa! Vou abrir com o editor de texto. A gente tem esses dados aqui, ó. Aqui eu tenho ID município nome, população. Aí o ID município, o nome, população. Tá tudo separado com vírgula, tá? Sempre fica de olho para ver se está separado com vírgula, tá? Isso falou isso, eu vou falar isso, a gente sempre vai falar isso em todas as oportunidades, porque isso dá dor de cabeça. Se você tá importando uma coisa achando que tá com vírgula, mas tá. E aí você tem separador decimal e é ponto, ou o ponto não é separador decimal. Olha, acerta tudo isso, fica de olho para ver como é que tá funcionando. Então vamos lá, eu vou tem alguns caminhos para fazer isso. Eu vou vir aqui em camada, gerenciador de fonte de dados. Aqui eu vou trazer dados diferentes para uma camada diferente. Então eu posso trazer mais dados vetoriais. Então eu podia vir aqui pegar um shapefile também daqui, certo? Por dados vetoriais, dados raster, malha, nuvem de pontos, texto delimitado. É aqui que a gente quer. O texto delimitado, que é um CSV, né? Como
Comma separated values. Ele é um texto delimitado por vírgulas. Então, eu vou pegar o arquivo população ES CSV. O nome da camada eu posso mudar se eu quiser. Posso chamar de população, só população. Da codificação do arquivo, no nosso caso é o TF8 mesmo. Costuma ser o TF8, mas avaliem isso para não ter problema. Qual é o formato do arquivo? Ele é um CSV. Aqui eu não vou descartar nenhuma linha, mas eu vou avisar que o primeiro registro tem o nome dos campos. Então, a primeira linha seria o cabeçalho tem o nome de fato dos campos. Se eu colocar para ele tirar a primeira linha, ele não vai saber qual é o nome dos campos, tá? Não tem separador decimal como vírgula, não preciso colocar nada disso. Eu não estou lidando com geometria. A gente vai lidar com geometria num outro arquivo CSV, mas hoje a gente não vai lidar com geometria. Então, aqui é atributo apenas de tabela, tá? E ele traz uma amostra dos meus dados aqui embaixo para a gente ver, ok? Então, vou adicionar essa camada. Pronto. Agora eu tenho duas camadas. Eu tenho a camada ES, município, e eu tenho a camada população. Eu preciso juntar essas duas camadas. Então, eu vou vir aqui na ES município, só para mostrar. Aliás, eu vou mostrar o que que tem nas duas camadas, tá? Na população, se eu vir aqui em falar abrir tabela de atributos, ele abre a tabela do conteúdo. Então, eu tenho ID município, município, ID município nome e população. Então, eu tenho o nome dos municípios. Repara no ID município, é 320 alguma coisa. Eu vou até deixar ordenado por ID município. Então, o primeiro município é 3200102, que é Afonso Cláudio, o município, tá? É, Agora eu vou abrir o, a tabela de atributos do Shapefile. O que que vem nessa tabela de atributos do Shapefile? Vou ordenar por código município, é 3200102, o que é muito legal, que é não necessariamente esses códigos seriam iguais, mas é igual porque a BD usa o ID município do IBGE, né? Os 7 números do IBGE. Então esse código é igual. Então a gente pode usar tanto o nome do município para fazer essa junção, quanto o código. Eu vou usar o código que eu acho que fica mais fácil, tá? Não é que é mais fácil, o trabalho é o mesmo, mas faz mais sentido na minha cabeça. Códigos servem para isso. Códigos servem para ser únicos e juntar. E sei lá, vai saber se eu não tenho municípios com o mesmo nome, né? Difícil acontecer, mas não sei se acontece. É, Então, tem o nome do município, tem o código da região, o nome da região, aí é o código da região int, nome da região int, não sei o que é essa região int. Aí o F, qual que é o estado, a sigla do F, a região no país, que é Sudeste, a sigla da região, SE, esse CD com Q e NM com Q, não sei do que se trata, a área quilômetro quadrado, que é a área em quilômetros quadrados do município, certo? Que a gente pode calcular usando o sistema, o SIG, né? O GIS, usando o GIS, a gente também pode calcular essa área, mas a gente não precisa porque teria vindo com essa informação também. Mas a gente não quer a área, a gente quer que esteja população relacionada com esses dados do shapefile. Então, eu vou vir aqui no shapefile, em propriedades. À esquerda tem algumas opções. Tem essa opçãozinha aqui que é gerenciar junções para outras camadas. E aí eu vou nesse maisinho à esquerda adicionar nova união. Vou relacionar com a camada população, ele já sabe porque é a única camada que tem, então só pode ser com ela. E de município com código município. É isso que eu vou relacionar. Então vai ficar ok aqui. Então ele está unindo esses campos. E agora eu vou vir nas propriedades de novo e vir aqui em controle da simbologia de feição. Eu vou mudar o preenchimento, que está com símbolo simples, para graduado. E vou mudar para um gradiente de cores. Como que vai ser esse gradiente de cores? Ele vai ser um gradiente pensando em classes.
né? E aí eu vou colocar, ao invés de colocar desvio padrão, eu vou colocar intervalo fixo. Não era intervalo fixo e agora vai demorar horrores. Não, não vai demorar horrores. Intervalo igual. E aí eu vou dividir em 6 intervalos. E era para aparecer aqui. Não sei, porque às vezes aparece e às vezes não aparece. Essa é uma coisa que eu não tenho explicação para você. Ah, tenho sim. Calma aí. Esquece o que tá aqui. Finge que estava aqui no desvio padrão. Aliás, vamos voltar aqui para o símbolo simples. Então, estava lá no símbolo simples. Vim para o graduado. Cheguei no graduado. Vamos lá. Eu vou falar qual é o valor que eu estou olhando. O valor que vai me dar essa coloração para dentro do mapa. No nosso caso, é a população, né? Aí eu não vou fazer uma divisão pelo desvio padrão, eu vou fazer uma divisão de intervalo igual. É a melhor divisão? Não é a melhor divisão, tá? Tanto é que, repara, tá de 5.076 a 100.007.820 pessoas. Não é a melhor intervalo, eu só tô mostrando para vocês como é que a gente pode fazer, tá? Então, intervalo igual, eu vou colocar, sei lá, 6 classes de intervalo, aplicar, e aí você vai ver a coloração acontecendo aqui. Então, você tem essa região, que é a região de Vitória e tal, que é muito mais populosa, e essa outra região aqui. Eu só fiquei com medo de ter falado a região de Vitória, é a região de Vitória mesmo. E essa outra região que também tem mais população. Mas eu posso fazer por intervalo fixo. Esse daqui pode demorar um pouquinho mais, porque ele já traz um tamanho de intervalo de 1. Bom, então aqui tá o nosso mapinha com intervalo igual. Eu posso mudar esses intervalos, tá? Até porque não ficou o mais bonito de todos, né? Mas dá para ter bastante noção de que eu tenho bastante cidades com poucas pessoas. Eu posso fazer alguma coisa, é, procurando como é que são classificadas cidades de cidades pequenas, cidades médias, né? Procurando esses índices melhores, assim, ao invés de fazer só o intervalo igual, né? Com o intervalo, as divisões pré-definidas, considerando o meu range já de pessoas, né? Porque aqui o máximo que eu tenho são 518.770,87, né? Então ele faz o range pensando no que eu tenho de mínimo e de máximo, né? Mas aqui tá feito o mapa. Legal. Só que eu quero colocar ele no espaço, eu quero. Porque o Espírito Santo, eu não entendo bem onde é que ele tá no mapa. Então a gente vai usar um plugin. Eu vou vir aqui em complementos. Aliás, vou salvar isso daqui para a gente não ter problemas. Eu vou salvar como municípios ES, tá? Então agora eu tenho isso salvo. Se eu travar, tiver algum problema, tá salvo. Então eu vou vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Vai abrir essa telinha. Eu vou procurar por Quick Map Services. Vou instalar esse complemento, fechar. E agora em Map, no Web, tem esse Quick Map Services. Aqui eu posso vir aqui e colocar um mapa que seja adequado. Eu gosto do OpenStreetMap. Vou colocar então OpenStreetMap Standard. Pronto. Ele colocou o OpenStreetMap Standard.
tá? Então agora eu consigo imaginar isso no mapa do Brasil como um todo, né? Onde é que está o Espírito Santo e ver como o Espírito Santo acaba sendo pequenininho, assim, né? Mas tá aí. É, outra coisa importante, vamos supor que agora eu não queira isso, que eu queira tirar esse mapa. Opa! Vou pra cá. Se eu quiser tirar esse mapa, eu removo essa camada, eu posso só clicar aqui para não aparecer. Repara que o íconezinho aqui é diferente, porque essa é uma imagem raster, tá? Essa é uma imagem chapada, tá? Não é um vetor. Eu não quero que apareça, mas você vai falar, mas Marina, cadê a legenda disso aqui? Porque isso é uma visualização, precisa de uma legenda. Essa legenda vai aparecer quando você for fazer uma impressão disso, tá? Então, quando você for criar um novo layout de impressão, você vai ter que criar um layout de impressão. Então, eu vou falar aqui que é. Só vou escrever legenda, que é para a gente saber que eu usei esse para mostrar a legenda. Então, ele vem aqui com um layout, com uma tela, tá? E aí eu coloco os elementos que eu quero. Então, eu vou pôr só as camadas que eu quero, tá? Então, eu vou colocar aqui, adicionar item, adicionar mapa, adicionar meu mapa aqui. E aí eu posso adicionar item e adicionar legenda. E adicionar legenda aqui, certo? Aqui eu posso editar a minha legenda. Então, nas propriedades do item aqui eu posso editar, então eu posso mudar o arranjo, colocar os símbolos à direita, os símbolos à esquerda, posso tirar essa autorização automática. A autorização automática vai mudar assim que eu mudar na minha camada, né? Posso mudar o que vai estar escrito aqui. Então, tirando a atualização automática. Então, população é essa, eu posso escrever legenda aqui. Precisa? Não precisa, mas posso escrever e posso ocultar esse ES e aí só aparecer a legenda em si, tá? O MS Standard eu também vou ocultar, não precisa aparecer. E pronto, agora eu tenho a legendinha aqui. O mapa não tá completo, né? Porque a ilhazinha tá para fora. Agora, beleza. Pronto, tem aqui meu layout de impressão. Eu posso salvar esse. E aí eu posso também exportar como imagem, exportar como SVG. Esse export como SVG pode dar algum errinho, tá? Ele não é 100% ainda, mas eu nunca tive erro com o que eu fiz de mapa. E exportar como PDF. E é isso. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem comentários. E se vocês gostaram, compartilhem essa aula com mais pessoas. Thaís, mais alguma coisa? Então tá certo. Muito obrigada.